Então, a outra coisa, finalmente, é o fato, daí eu vou falar para São Paulo, eu acho que o fenômeno deve ser nacional, mas eu só tenho pesquisa, uma pesquisa mais qualitativa, eu só tenho pesquisa para São Paulo. Existem várias mudanças no âmbito da sociabilidade que vão acontecendo nesses anos anteriores a junho de 2013 e que dizem respeito a mudanças na relação entre cidadãos, Estado e mercado. Tem de um lado a difusão do que eu estou chamando de um ativismo cívico. A gente tem uma série de iniciativas de grupos de cidadãos no sentido da autogestão. Então, essas autogestões, elas são de diferentes tipos, que vão desde ocupações de prédios, ocupações culturais, hortas coletivas, jardins compartilhados, guarda compartilhada de crianças, escolas compartilhadas, famílias que vivem no mesmo espaço. Então, tem aí uma série de espaços de sociabilidade, produtores de atividades artísticas, educacionais, etc., que vão enfatizando a ideia de que os cidadãos são não só capazes de viver sem o Estado, mas que eles vivem melhor quando eles se autogestionam e que o Estado não é relevante, não deve intervir nessas formas de vida. Isso acontece ao mesmo tempo que vai se desenvolvendo também no plano da economia uma lógica, eu estou chamando de uma lógica de compartilhamento, que são essa série de atividades em que outra vez o mercado aí se torna mais importante, mas o mercado e os cidadãos vão encontrando formas de produzir e de resolver seus problemas que outra vez não passa pelo governo. Então, o Uber, esses espaços, em São Paulo tem muitos agora espaços makers, são espaços de produção compartilhada de bens, de máquinas, né? Os coworkings, todas essas atividades, embora muito diferentes entre si, elas vão difundindo duas coisas que para mim aqui são importantes. Uma é essa ideia da autogestão, de que sejam os grupos de perspectiva mais autonomista, sejam os grupos de perspectiva mais liberal, eles acham relevante fazer as suas coisas ao lado do Estado. Então isso vai produzindo uma espécie de modo de vida antiestatista. E a segunda coisa é que, de modo geral, esses grupos, eles têm um ímpeto de intervenção pública. Eles não estão só vivendo a sua vida dessa maneira. Eles estão fazendo ações que, em muitos casos, concorrem com a ação do Estado. Então, vocês veem, a gente tem um movimento de retomada do espaço público por grupos com essa orientação anti-estatal. Seja à esquerda, com grupos autonomistas, seja mais, digamos, à direita, com grupos liberais. São razões diferentes, motivações diferentes, estilos diferentes, mas o resultado é o mesmo. E num contexto como esse, em que você está dizendo o Estado é corrupto, a elite política não é uma boa gestora da coisa pública, esses grupos vão se oferecendo alternativas de autogestão nesse plano autonomista, mas também alternativas de gestão empresarial. Quem sabe se gerir de fato são essas pessoas formadas no campo do mercado, que realmente sabem como as coisas funcionam e devem funcionar. Então, desses universos aqui, vão nascendo redes de sociabilidade e vão nascendo também bases organizacionais, associações, que permitem a constituição dos grupos que foram às ruas em junho. Então, agora, finalmente, vou falar de junho, né? Ajuntando tudo isso que eu disse até agora. Todas essas mudanças que eu estou elencando, elas foram trazendo para a cena pública os temas que aparecem em junho, né? A ideia de que as políticas públicas são ineficientes e a ideia de que a corrupção é um grande problema.
elas produziram essas estruturas que facilitaram a mobilização dos grupos. Então, essas redes de sociabilidade que já existiam, essas associações cívicas que já existiam. E, do outro lado, elas trouxeram também um foco. Porque o que está atrapalhando, afinal de contas, a vida dos cidadãos se eles vão tão bem se auto-organizando e se o governo é tão ineficiente e corrupto? Então, é melhor ir contra o governo. Então, o que começa a acontecer, vocês veem essa foto aqui, ó, parece de anteontem, mas é de 2012. Essas coisas estão em andamento aqui, né? Essa já é uma marcha contra a corrupção. Então, esses são os ingredientes que produzem junho. Produzem também isso que eu estou chamando de 3 campos de mobilização, cada um com um estilo de ativismo próprio. A gente tem esses grupos aí mais autonomistas que estão voltados para autogestão, que recuperam formas de ação anarquistas, que estão voltados para ação direta, que tem uma certa indiferença em relação ao uso da violência, como tinha o anarquismo, né? E que se inspiram numa estética também, né? Do negro, do punk. E, em larga medida, esses grupos começaram a operar com esse estilo de ativismo a partir de Seattle, 1999, quando essa forma de ação ganhou também expressão internacional. Então, essa é uma forma de fazer política que estava disponível no contexto internacional, mas que não estava ainda muito evidente aqui no Brasil. Foi isso que deu o impacto de junho, né? Chamou a atenção de todo mundo na hora, porque eram formas de ação artísticas, imagéticas, que fazem uso de várias expressões que a gente não estava habituado, por exemplo, o uso do fogo, essa coisa de queimar as catracas, mas, sobretudo, a tática Black Bloc que acompanha esses grupos. Não deve ser à toa que todos os eventos do MPL, por exemplo, de grupos autonomistas, são encerrados com uma tática Black Bloc. Enquanto eventos de outros grupos, como desse campo socialista, não são. Tem aí uma afinidade eletiva, digamos assim, entre os grupos autonomistas, mesmo os que não usam diretamente a violência, com os grupos que fazem ações violentas. E essas ações têm 2 alvos, não é? Como desde Seattle: o sistema bancário, o sistema financeiro e o Estado Nacional. E tem aí, nesse universo... então, esse é o universo que aparece primeiro, mas depois a gente tem uma presença forte nas ruas de um outro campo que a gente já está acostumadíssimo aqui, que a gente conhece muito bem, não preciso descrever para vocês, né? O megafone, as bandeiras vermelhas, as lideranças mais tradicionais, que vieram um pouquinho mais tarde, né? Isso aqui também é uma gradação da entrada em campo dos campos, né? E, finalmente, tem um terceiro campo que eu estou chamando de patriota, né, por ausência de uma nomenclatura mais precisa, né? E que é um grupo que eram grupos relativamente novos, que foram se formando pouco antes ou mesmo durante os protestos, e que recorreram às cores nacionais para se auto-apresentar. Então, a gente tem 3 estilos diferentes de fazer protesto, né? E a gente tem pessoas diferentes fazendo uso, grupos sociais diferentes fazendo uso desses estilos, e eles vão para a rua por razões também diferentes. Por isso é que eu estou chamando esse fenômeno de um ciclo de protesto, não de um movimento social. Porque, na verdade, a gente tem vários movimentos na rua simultaneamente, e eles estão indo para as ruas com as suas próprias organizações, seus próprios estilos, suas próprias causas, por razões diferentes. Eu tinha um slide para falar de cada um, né? Mas já falei antes para vocês. Então, no caso dos autonomistas, a única coisa que acho que eu me enfatizei que eu queria ainda enfatizar é o fato de que eles estão muito associados a esse estilo de vida que eu vinha falando antes, né? Dessa autogestão da própria vida,
e que então se ajunta aí uma contestação ao estilo de vida capitalista e uma contestação à forma de funcionamento das democracias contemporâneas. O outro estilo, esse estilo foi o que apareceu primeiro em junho. Né? Então a gente tem aí os primeiros, agora estou falando de São Paulo só, os primeiros eventos são eventos pequenos, mas são eventos levados a cabo por esses grupos autonomistas, sobretudo. Né? Mas vocês podem ver aqui, ó, que não tem na rua só gente querendo mudança na tarifa. Já tem, desde o começo do ciclo, tem outras temáticas, inclusive a temática da segurança pública, que está na rua desde o começo. E aqui, acho que dá para ver mais claro, né, que a gente tem aqui movimentos, como é o caso desse movimento Mudança Já, são movimentos que se localizam claramente no campo liberal conservador, que não tem nada a ver com a agenda da esquerda. Isso aqui é a presença simultânea de grupos nos eventos, né, entre o dia 6 e o dia 10 de junho. Então, o que aconteceu nessa primeira fase é que houve um predomínio dos grupos autonomistas, mas eles não estavam sozinhos na rua. E, embora todo mundo sempre fale assim, tem até as nomenclaturas, né? Primeiro ato pela baixa da tarifa, sei lá. Mas, na verdade, o MPL chamava os seus atos e outros grupos chamavam outros e iam para o mesmo lugar. Então você tem a presença simultânea no espaço público de grupos diferentes, por razões diferentes, desde o começo. E tem também, como vocês podem ver, olha lá, o PCO. A ideia de que você não tem partidos em junho também é falsa desde o começo. Os partidos também estão lá. O que acontece muitas vezes é que os partidos não levam as suas bandeiras, né? Eles não se apresentam como se fossem partidos, mas eles estão lá. E no caso de São Paulo, eles se auto-identificavam como partidos. A outra coisa que acontece... Então, isso aqui é o comecinho, né? E o que aconteceu nesse começo do protesto? O fato desses grupos autonomistas estarem usando esse estilo autonomista de protesto deu uma certa bagunçada na reação das autoridades. Porque ninguém sabia muito bem como lidar com esse gênero de protesto. Então, um dos grandes problemas foi a dificuldade das lideranças políticas, das autoridades, de se relacionarem com os grupos que diziam que não tinham líderes, que eram grupos horizontais. Então, vai conversar com quem? Então, o Haddad em São Paulo, por exemplo, tentou conversar, né? Mas eles disseram, ou vão todos, ou não vai nenhum. E aí tem uma grande dificuldade de um prefeito de formação socialista de dialogar com grupos que são de esquerda, mas que são de uma orientação muito diferente da dele, né? Então tem uma dificuldade de diálogo que faz com que a manifestação permaneça na rua, mesmo sendo pequena, e que a partir daí ela comece a crescer por conta das adesões. Na medida em que a manifestação obstrui o trânsito, aparece na mídia, e ela é pequena, insisto, mas ela é diferente, então ela chama atenção, os grupos velhos de guerra falam, bom, oba, também vou, né? Então todos os grupos de esquerda que vinham insatisfeitos com o governo Dilma, que já vinham fazendo aqueles protestos antes, falaram, bom, agora a gente vai lá, inclusive grupos vinculados ao PT foram às ruas nesse momento. Então eles vão para as ruas, trazem toda a sua imagética e trazem também a sua pauta, né? A pauta redistributiva principalmente. Então a gente tem um período em que você vai agregando o número de grupos que estão na rua, o número de pautas que vão aparecendo, né? Aqui dá para ver melhor, né? Você começa a ter temáticas que não dizem mais respeito
bom, já não diziam na primeira fase, mas não dizem respeito mais a transporte, né? Esse pedaço aqui embaixo, ó, o Comitê Popular da Copa, o MSTST, eles estão preocupados com questões que dizem respeito à moradia, a reassentamentos, não tem nada a ver com transporte, isso aqui, né? E ali, ó, vocês estão vendo um pedacinho do PT, ali, ó, os pequenos partidos socialistas que vão aparecendo. E esse grupinho que eu quero chamar a atenção de vocês, Juntos pela Vida, Acorda Brasil, Doutores da Alegria e Fundação Gol de Leite. Esse pessoal aqui, Juntos pela Vida, Acorda Brasil, esse é um pessoal ali do verde e amarelo. Eles já têm todas as características do campo patriota subsequente. Eles são formados por um grupo de elite social paulistana que foi vítima de assalto e que vem às ruas demandar mais segurança pública, acusando o Estado de investir inadequadamente o recurso público. Aqui, nós estamos falando de diversificação, mas nós estamos falando de grupos pequenos na rua ainda fazendo seu protesto. Só que eles começam a atrapalhar a rotina da cidade, né? E assim, sem resposta das autoridades, começa um cansaço, né? Acabou a novidade, começa o cansaço da população que já está vendo seu cotidiano numa cidade que nem São Paulo, o trânsito é pior do que aqui. Hoje eu tive a experiência do trânsito daqui também, mas começam a reclamar. E aí tem uma mudança de posicionamento que é interessante, porque ela vai acontecendo. Agora eu estou vendo que não foi só em São Paulo, meio que a mídia nacional muda de posição no mesmo dia, né? A gente tem os editoriais dos 2 maiores jornais de São Paulo, no dia 13 de junho, dizendo que o Estado tinha que retomar as ruas. Essa era a ideia, né? A rua foi tomada, a rua precisa ser retomada em favor do cidadão de bem. E aí, né, então, acontece o famoso episódio de repressão do dia 13. Também isso eu estou no momento de investigação, porque é muito interessante que a polícia sempre bate em manifestante, né? É da lógica da relação entre manifestantes e polícia algum gênero de violência, simbólica, física, com graus, mas sempre tem. E todos esses protestos até aqui também tiveram repressão. Nenhum desses protestos deixou de ter algum tipo de repressão. O que aconteceu aqui é que a repressão foi desproporcional. O número de policiais, vocês podem ver aqui, né? O número de policiais, a proporção em relação ao número de manifestantes, vai crescendo. E essa é uma outra coisa que aconteceu nacionalmente. Nesse dia 13, a polícia bateu. E a polícia bateu daquele jeito errado, né? Que a gente viu. Porque quando a polícia bate em preto, pobre, na periferia, a polícia está fazendo a sua ação rotineira de controle social. Agora, quando a polícia bate na classe média, branca, escolarizada, essa que estava vindo ali, essa nova classe C, ou como é que a gente queira chamar, aí a coisa já é diferente. Agora, o que piora muito mesmo a situação é quando a polícia bate na imprensa. Porque daí quem estava a favor, né, os jornais que tinham pedido a intervenção policial, eles mudaram de posição de um dia, literalmente de um dia para o outro. Eles passaram, a partir daí, a fazer a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da possibilidade de uso do espaço público. E aí, acho que o meio de comunicação mais importante não são os jornais escritos, nem a internet. Outra vez, né? Muito se fala do poder da internet. De fato, nesses dias aí, a gente teve um crescimento de vários hashtags, como Change Brasil, né? É interessante que vários das hashtags são em inglês, né? Mas tem Muda Brasil, Change Brasil e o Gigante Acordou, são as 3 mais importantes trend topics nacionais nesse dia. Mas quem muda mesmo de figura, assim, a cena, eu acho, é a Rede Globo. Quem tem uma capacidade de penetração nacional, que fala com a maioria da população ainda,
é a Rede Globo. E a Globo passou o dia inteiro, na manifestação subsequente, fazendo chamadas, né, para o protesto, na linha, né, de que a gente teria uma espécie de grande manifestação coletiva em favor da democracia, do Estado de Direito. Mas aí também esse chamado chamou todo mundo que era a favor da Globo ou a favor de qualquer outra coisa. A massificação, essa terceira fase que eu estou chamando de massificação, é uma fase na qual comparecem os grupos que já vinham antes, já estavam na rua, mas eles são adensados por vários novos grupos que são, ou bem, atendem a esse chamado da Globo. Tem muitos cidadãos avulsos, assim, pessoas que vão por si mesmas, mas tem muitos pequenos grupos que existiam e que saem à luz. Né? Grupos que defendem medidas que são muito diferentes das demandadas pela maioria dos que estavam na rua até então. Nesse dia, no dia 19 de junho, o governador e o prefeito de São Paulo, que eram os últimos segurando a tarifa ainda, capitularam e essa é uma outra coisa importante. A tarifa nunca baixou, né? A tarifa não subiu. Então eles capitularam em dar o aumento veio um pouco depois, ninguém foi para a rua depois. O que aconteceu aí é que eles reduziram, abriram mão do aumento da tarifa e não teve nenhum efeito. O MPL, ele mesmo, eu entrevistei ativistas do MPL durante esse período, em junho ainda, eles estavam estarrecidos com o que eles chamavam de uma gente esquisita. Eles não tinham controle sobre o protesto nesse período, mas não é porque eles perderam o controle, é porque, na verdade, eles nunca tiveram. Essa multidão que foi para a rua nessa hora, não foi nem por causa dos transportes, nem por causa do MPL. Ela foi por causa daquelas razões todas que eu apontei para vocês no começo. É uma multidão que vinha insatisfeita com o governo por diferentes razões e que achou ali uma ocasião de externar seu desagrado. Ao contrário desses dois campos anteriores de esquerda, essa gente não tinha um estilo de ativismo bem desenvolvido já, né, para simplesmente pôr em marcha. O que eles fizeram foi se inspirar nas campanhas de grande mobilização nacional anteriores, nas diretas já, de onde vieram os símbolos nacionais, e no impeachment do Collor, de onde vieram duas coisas importantes aqui: o foco na corrupção e a solução do impeachment. Durante a campanha do Fora Collor, você já tem uma convergência de que a única maneira de resolver o problema da corrupção é pelo impeachment. Então a gente tem aí uma série de slogans, agendas que vão aparecendo durante a manifestação, que vão dando aquela pleiade do que a gente se lembra que foi junho. Mas isso aqui é o final do processo. Então a gente tem aqui um monte de demandas, né, mas elas têm também já uma grande variedade de movimentos, e alguns a gente está trabalhando nisso agora, a gente não consegue mostrar a direita, né, o campo conservador e liberal direito aqui, porque o nosso dado é um dado de mídia, e a mídia não cobriu esses grupos. Em larga medida, eles não são nomeados. Então, agora, nas entrevistas que a gente está fazendo, é que os nomes desses grupos estão aparecendo, mas eram grupos que existiam. Né? Por exemplo, em Direita Brasil, aquele Acorda, né, Juntos. Mas, então, juntando tudo, acho que a gente não tem um movimento social, mas a gente tem o que eu estou chamando de um ciclo mosaico, porque ele é formado de diferentes partes, que foram para a rua com razões diferentes, com estilos, performances diferentes. E eles queriam coisas diferentes também, né? Se a gente elenca assim, aí a gente pegou os slogans daqueles cartazes, assim, né?
O que as pessoas estão pedindo? Elas pedem, no começo já, na primeira fase do ciclo, elas já pedem coisas diferentes, não estão pedindo só melhores transportes. Já tem ali essa temática forte da segurança. E depois, quando a gente vai caminhando para o final do processo, você vai tendo essa diversificação, mas quando chega no final do processo, a corrupção se torna um tema muito importante. E junto com ela a ideia de menos Estado, né? Tem vários desses cartazes que são contra a taxação. Essa ideia de que o governo recolhe impostos e usa mal o meu dinheiro, então não quero pagar impostos. A ideia do Estado mínimo, um Estado menor e mais eficiente. Então, o ciclo como um todo, ele vai conformando, assim, uma parábola, né? Se a gente pegar os eventos, e o pico de mobilização, quando tem mais gente na rua, quando tem mais eventos, é esse que está pintadinho de verde aqui, né? A gente pintou das cores aqui. Esse primeiro pretinho aqui é o momento em que os grupos autonomistas têm dominância da rua. Depois vem a fase em que o campo socialista adere, né, já vai diversificando. Mas o pico de junho são esses grupos do campo patriota. Então, tem uma ideia aí, né, que apareceu muitas vezes, eu acho que já falei bastante, né? Vou pular. Vou ficar por aqui, depois eu posso contar mais os desdobramentos. Não, só de curiosidade, você falou das cores, mas e a última cor? O azul foi o Rafael, meu aluno de doutorado, que decidiu que o mundo estava ficando meio PSDBista e ele colocou o azul, mas acho que já... Talvez a gente tenha que pôr laranja, não sei que, né? A gente pois foi só uma cor de diferenciação nesse caso. Mas assim, o que eu queria apontar para vocês, para concluir, é que junho não foi sequestrado pela direita, né? Essa foi uma interpretação que apareceu muitas vezes. Os intérpretes, aqueles que eu apresentei no começo para vocês, eles afirmaram muitas vezes, reiteradas vezes, de que junho era um conjunto de manifestações progressistas. Essa foi uma terminologia que apareceu muitas vezes, né? O problema é que o protesto não se limitou a uma direção. Tinha lá bandeiras progressistas, grupos progressistas, mas tinha grupos liberais, tinha grupos conservadores, tinha grupos reacionários na rua, em junho. Também, junho não se concentrou em um problema, os transportes. Várias temáticas aparecem desde o início. Por exemplo, a temática das drogas aparece no começo, como aparece a temática da segurança. Você tem um amplo leque de temas que vão se apresentando. Também não foi um extrato social. A gente não tem aí a classe média emergiu como um sujeito. A gente tem uma variedade de gerações e de grupos sociais beneficiados ou prejudicados pelas mudanças sociais dos anos anteriores. Então, junho foi um fenômeno muito heterogêneo, né? Daí, por isso eu estou insistindo na ideia de ciclo. Eu acho que se a gente não olhar para essa heterogeneidade, a gente não entende nem o que aconteceu, né, depois. Também acho que, eu não estou querendo dizer com isso, que tudo que aconteceu depois de junho, né, estava em junho, assim, então junho foi totalmente conservador. Os grupos conservadores que vieram depois e tomaram as ruas em 2014, depois no impeachment, estavam em junho. Alguns deles já estruturados, outros em fase de estruturação, eles já estavam. Mas eles também não eram todos junho. É importante distinguir que em junho havia uma competição pelas ruas. O que aconteceu nos anos subsequentes é que um campo ganhou, né? E, finalmente, né, eu queria apontar para o fato de que, ao contrário, embora junho tenha muita semelhança com essas duas grandes campanhas anteriores, a do impeachment do Collor e a das diretas já, que são as nossas duas grandes referências de história recente de fenômenos tão grandes e tão complexos, ela tem uma diferença bem importante. Tanto as diretas já quanto o impeachment do Collor
foram mobilizações de rua nas quais houve uma conexão entre a mobilização e partidos políticos. Então, havia ali, nos dois casos, uma gestação de novas lideranças político-institucionais durante a própria contestação. O fato de que os grupos que foram orquestrando junho, sobretudo no começo, mas também no final, são grupos desvinculados de partidos e que vêm dessa sociabilidade, dessas redes de sociabilidade, que são avessas ao Estado, avessas ao sistema político e a favor de autogestão, fez com que esses grupos não buscassem partidos, não tentassem constituir partidos. Então, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Espanha, em que se geraram dois partidos, né, o Podemos e o Ciudadanos, aqui não. A gente teve, agora estão aparecendo, mas não são partidos que expressam a mobilização. Os partidos que apareceram são muito pequenininhos, né? Então, que resultado que isso tem? Se a gente tem uma desclassificação da elite política, tá, desde o começo desse processo, se nesse processo de mobilização gigante não emerge uma nova liderança, porque boa parte nega as lideranças, não emerge um novo partido, porque a maior parte nega os partidos. Então, o que emerge? Emerge a ideia de que quem deve gerir o país são elites sociais alternativas. Lá no Mensalão apareceu uma primeira direção do que era, né? A elite social alternativa é o judiciário. São esses homens de bem, né, formados, cultos, como a gente tem visto nos argumentos quando a gente lê os votos, ou ouve os votos, né, muito cultos, assim. E são, então, homens como um Moro. São homens que são doutos, que são incorruptíveis, que não precisam ser corrompidos, aliás, porque ganham salários, né, que tornam desnecessária a corrupção. E eles são, então, como que intocáveis, assim, pela política